Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu, eu vou mandar as minhas aulas assíncronas, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem por e-mail as dúvidas que a gente conversa ou até por aqui mesmo, tá? Então, assim, eu estou super à disposição. Decidi mandar as aulas assíncronas em função do horário, né? Que é um horário que eu não consigo ter ninguém para ficar com a minha filha, então fica complicado, mas espero assim que logo tudo retorne e nós possamos nos encontrar. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre traumatismo dos tecidos moles, né, que é uma aula que há 2 anos, de 2 anos para cá vem sendo dada, que a gente entendeu, né, tanto o professor João Júlio quanto o professor João Batista e eu, nós entendemos a importância na época de colocar esse conteúdo, em função de que vocês vê, né, vocês vão ter, enfim, todas as fraturas de tecido duro e o tecido mole, então, ficava à parte. A ideia é a gente entender esses tipos de lesão, né, que acontecem, entender o que pode ter abaixo dessas equimoses, contusões, enfim, e também é muito importante em termos de nomenclatura, né, então a gente, especialmente quando a gente está na vida hospitalar, o que a gente observa é que muitas vezes o dentista não sabe escrever lá, né, então o trauma, uma lesão cortante, ou enfim, não sabe escrever, né, uma lesão contusa, um corte contusa, uma laceração. Então, acho que é importante também, em termos de nomenclatura, que a gente conheça esses tipos de lesões. Qual é a etiologia do trauma? Então, de uma maneira geral, ela, assim, a maior parte do trauma a gente vai pensar em acidente automobilístico, né, acidente esportivo, acidente de moto, agressões, quedas e armas de fogo. Porém, a gente sabe que na lesão do tecido mole, a gente tem também agentes físicos, né, então, assim, os ácidos, a soda cáustica e o fogo, né, que são, assim, diria para vocês, as piores lesões quanto ao tratamento, né, quanto ao prognóstico, e quanto às sequelas que elas podem deixar, e agentes biológicos. Então, a gente também tem as picadas de animais, né, especialmente dos insetos, mordida de animais, por exemplo, um cachorro, né, então a gente pode ter lesão só de tecido mole que não envolva tecido duro, e muitas vezes até vegetais, né, que veio uma urticária, algo assim na pele. Então vocês imaginam, estão lá no consultório de vocês, chega um paciente com essas lesões e a gente tem que saber diagnosticar e saber o que vai fazer com ela, né? Os traumas de tecido mole e faciais, de uma forma geral, eles são de muita importância na nossa sociedade, né? E vocês imaginam que com toda a tecnologia, especialmente, por exemplo, se a gente pensar nos carros, toda a tecnologia que o carro tem hoje, as pessoas não morrem, né? Que bom, então a sobrevida aumentou muito, mas os traumas, então, são extensos muitas vezes. Então, a gente ir nos centros urbanos, infelizmente, aumentou muito, né? Especialmente violência urbana, violência interpessoal, enfim, né? Então a gente vê muito disso nos prontos-socorros. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de lesão de tecido mole? Que todos esses ferimentos, né, eles dão esse dano tecidual e que muitas vezes, se houver abertura e rompimento do epitélio, a gente pode ter risco de infecção severa, né, isso pode até levar o paciente a óbito, então a gente tem que tratar isso, e a gente tem também dor, sem dúvida nenhuma, e sangramentos. Então, muitas vezes a gente vai ver, assim, a pele íntegra, o mal e mal, né, assim, uma leve laceração, porém dentro a gente pode ter um sangramento extensivo. Sempre que vocês atenderem um paciente com lesão de tecido mole, que houver rompimento de epitélio, a gente tem que pensar no tétano. Então, a gente sabe que é uma vacina feita a cada 10 anos e que, invariavelmente, o paciente não vai saber se fez, quando fez, não faz ideia. Então, na dúvida, se pelo menos acha que foi nos últimos 5 anos, ainda é uma grande coisa. Agora, se não lembra, talvez tenha que ser refeita, né? Então, isso é importante que o familiar ou que alguém nos dê essa informação, certo? Quais são os tipos de lesões de tecido mole? Então, a gente tem a contusão, abrasão e escoriação, né, que são a mesma coisa, laceração, pontiforme perfurante, incisivas e cortantes e queimaduras. Na verdade, existem N outras, tá? E também a gente pode fazer a mistura delas, como uma contusiva, uma cortocontusa, a gente pode fazer uma mistura dessas nomenclaturas. Existe uma infinidade de outras, mas essas são as mais comuns e as que a gente vai precisar, vai presenciar mais e vai ter que saber como tratar. Então vamos lá, vamos passar uma a uma.
a contusão, que nada mais é do que aquela pancada, né, assim, um soco, que o paciente leva uma batida, vamos dizer assim, informalmente falando, que vai causar um hematoma, uma equimose na área. Quando há contusão, há ruptura de capilar, né, então faz um sangramento subepitelial, né, e aí a gente vê aquele edema, né, na área, e uma resposta inflamatória. Então é um golpe direto, certo? Que é importante a gente saber, assim, que eu pensei de observações quanto à contusão. Então, normalmente a contusão, ela não tem rompimento, né, de epitélio, nada, a não ser que ela seja uma lácero contusa, senão a contusão em si é só o hematoma, é só batida sem rompimento de epitelial. Em traumas que tiverem menos de 24 horas, a gente sempre vai fazer gelo, isso acho que todo mundo sabe. Importantíssimos os primeiros 24 horas de gelo nessas lesões contusas, né? Especialmente para o controle do edema e da equimose. Importante, na face, se o paciente tiver uma equimose periorbitária, principalmente, então, associada à hemorragia subconjuntival, então, o paciente chegou, ele tem aquela equimose periorbitária, e aí o branco do olho, que é a esclera, tá com uma hemorragia, a gente pode fratura do complexo zigomático orbitário. Raríssimas vezes vocês vão ver esse quadro sem uma fratura do complexo zigomático orbitário. Então, o que vocês vão fazer? Chegou no consultório, chegou em algum lugar que vocês estão atendendo, encaminha para o hospital, encaminha para algum local para que a gente faça um exame por imagem, para que a gente faça o diagnóstico. Extenso edema e hematoma periorbitário, né? Então, se a gente vê e se vocês estão num serviço que vai atender essa demanda, a gente tem que lembrar que um edema e um hematoma periorbitário, especialmente o edema muito extensivo, ele pode comprimir o nervo óptico. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Ah, tá tratando e esqueceu, né? Então, eu já vi acontecer do paciente começar a ter distúrbios visuais em função do edema, né? O edema tá lá comprimindo o nervo óptico e aí pode ser bem severa a sequela. Então, a gente tem que lembrar disso. Outra coisa importante, então, a pessoa caiu, né, foi de nariz no chão. Hematomas na região do septo nasal, eles têm que ser drenados, isso é super importante. Então, para quem não sabe, né, então, o paciente tem uma contusão, não viu nada, a princípio não teve fratura, mas essa hematoma do septo nasal deve ser drenado para que não haja necrose. Uma coisa que eu aprendi na vida, né, e isso eu, assim, caí em concurso e é super importante saber, é que equimose localizada atrás da orelha, que eles chamam o sinal de Battle, Barrow, enfim, Battle mais conhecido, nessa região atrás da orelha, se a gente vê, uma vez eu presenciei num acidente de moto, um rapaz, né, com essa equimose atrás da orelha. Isso sugere fratura de crânio, né, gente? Então, é bem importante que esse paciente seja removido, não seja movimentado, e ele seja removido para um hospital de referência. O que a gente tem que saber? Eu não sei se você sabe a diferença entre hematoma e equimose, né? Eu sempre pergunto isso em aula, muita gente não sabe. A equimose é o espectro equimótico, né, que vai mudando de cor, fica roxo, vai passando as cores, mas ele não tem edema. Quando tiver edema associado, a gente vai chamar de hematoma, certo? Então, essa é a diferença básica. Então, quando a gente pensa em contusão, a gente sabe que ela pode evoluir para 4 graus, e isso vai depender da força da batida, da força do impacto, diretamente proporcional, né, e a resistência também de quem recebeu, né. Então, no primeiro grau é só uma equimose, né? É normalmente um trauma mais leve, é a ruptura dos pequenos vasos, faz aquela hemorragia intersticial, fica violáceo, vai mudando de cor, mas não tem edema. Num segundo grau, a gente já tem hematoma. Então, o que acontece? Há tudo isso que a gente falou, porém, há aumento de volume. Então, o sangue vai se acumular entre os espaços anatômicos e vai fazer um edema, certo? Então, a gente já está falando de hematoma aqui. Fica endurecida a área, acho que todo mundo já sentiu isso, né, um hematoma enfim, em qualquer parte do corpo. Num terceiro grau, a gente tem um maior impacto, então, normalmente a zona central do impacto faz uma necrose tecidual. Então, no centro dá uma necrose e a partir dos bordos vai fazendo, então, hematoma e equimose, né, então ele vai sendo quanto maior o impacto que é central, necrosa, e aí aqui menos impacto hematoma e aqui menos impacto equimose. E num quarto grau, que é o último grau, então um impacto realmente muito forte, vai ter o esmagamento da estrutura e realmente faz uma tritura o tecido.
né? O acidente automobilístico, a gente vê muito disso. Então, há uma tritura, né? Essa parte do tecido, ao redor tem uma necrose, depois vem hematoma e equimose. Obviamente que a maioria desses, por exemplo, um esmagamento, um quarto grau, vai ter fratura óssea por baixo, né? Não tem como ter uma lesão de quarto grau, de contusão, e não ter uma fratura óssea. Agora, é muito fácil eu ter uma equimose e não ter nada de fratura, ou só um hematoma e não ter nada de fratura, certo? Aqui a gente vê, né, uma equimose de um... Na verdade, aqui a gente já está evoluindo para um hematoma, porque tem um leve aumento de volume, de uma criança que caiu, né, sob o seu próprio peso e altura, e fez essa lesão, né. Aqui essa senhora, então, essa senhora teve fratura do complexo, né, zigomático e orbitário aqui bilateral, e mais fratura nasal. Né, então, a gente vê que fez esse hematoma subconjuntival e periorbitário, e ela tinha hemorragia subconjuntival, certo? Até aqui tudo certo, pessoal. A gente vai ficarem com dúvida, me mandem, tá? Depois por e-mail. Quanto à abrasão e escoriação, então, segunda lesão que a gente está visualizando aqui, nada mais do que um ralar, né? Ralou, quem é surfista já deve ter ralado na areia, eu que não sou já ralei, caiu no asfalto, né? Então, a gente, de criança, meu Deus, quantas vezes a gente fazia escoriação, né? Então, é o famoso peeling, né? Que até muitas mulheres fazem isso propositalmente, né? Na busca de novo colágeno. Então, é o atrito de uma superfície áspera, né, dura, contra a pele, né, e a gente fala muito de asfalto, sim, se a gente cai, por exemplo, no paralelepípedo, não vai dar abrasão, né, aí já vai dar uma laceração. Então, tem que ser áspera, dura e lisa, né, que a gente faça aquela lixa, vamos dizer, contra a pele, certo? É uma lesão extremamente dolorosa, né, dói bastante, e assim, tem alguns cuidados que são importantes nesse tipo de lesão. Pontuaria para vocês, num primeiro momento, um cuidado, uma limpeza dessa área, né? Claro que quanto mais profunda, mais derme tiver, pior, né, a sequela. Então, isso não pode pegar sol, né? A gente tem que proteger bastante do sol. O paciente tem que ser orientado a limpar bem. Então, clorexidina aquosa ou complexos de iodo aquoso, limpar bem isso, lavar no primeiro momento a gente e ele depois lavar e limpar, proteger, né, sempre, tentar deixar airado, não ficar com toda vez com gás em cima, dá para deixar airado, mas em locais que não pegue sol. E aí mesmo depois faz uma casca, né, isso cai, mesmo depois tem que usar protetor solar assim, forte, a partir dos 70 ali na área, para que isso não escureça, que não fique uma sequela, certo? Esse paciente também tem que ser perguntado quanto à presença, né, se ele tem ou não a vacina do tétano, certo? Analgésico, com certeza, e muitas vezes, dependendo do tamanho da abrasão ou escoriação, a gente tem que entrar com antibiótico terapia. Na verdade, é antibiótico profilático. Falando da laceração, então, como eu falei antes, então é uma queda, enfim, uma lesão sobre o tecido, mas aí, como são lesões irregulares, a gente pensa que caiu sobre um paralelepípedo, sobre um local que é irregular, certo? Então, ocorre uma destruição tecidual, como vocês veem aqui, da pele, normalmente de forma bem irregular, né, que a gente às vezes tem até perda de tecido, a gente não sabe para onde foi esse tecido, provavelmente se perdeu, então, nesse trauma, certo? O que é importantíssimo que eu pensei aqui para vocês sobre laceração? Muitas vezes, pessoal, a gente tem que fazer a radiografia dos tecidos moles, porque muitas vezes pode ter pedacinho de pedra, pedacinho de dente, pedacinho de qualquer superfície, né, que foi irregular, que pode estar lá dentro, né, de vidro, enfim. Uma coisa importante também é lavar bem, limpar bem essas áreas, né? Fazer então a radiografia e aí fazer a sutura por planos. Então a gente inicia lá dentro, digamos que tenha uma região que tenha comunicação com a boca, vamos dizer, então a gente começa lá da mucosa bucal, vem na região da musculatura, né? Aqui não é o caso, porque aqui é uma região da cabeça, né? Mas eu estou dando como exemplo aqui, então, primeiro a mucosa bucal, vai para o músculo, tecido subcutâneo e pele. Se fosse aqui, seria lá embaixo, tecido lá muscular ou subcutâneo, subindo para a pele. A gente tem que fazer em camadas, certo? Para que não haja essas áreas, não fique essas áreas vazias podendo infectar.
também é uma lesão que o paciente tem que ser perguntado quanto ao tétano. Com certeza vai haver indicação de antibiótico aqui, analgésico e cuidados com a ferida, incluindo proteção solar, certo? Coisas importantes também é que a gente tem que ter pontos de referência identificáveis, né? Então, que ponta vai com que ponta? Pensa o seguinte, a pessoa teve uma laceração na borda, no vermelhão do lábio. Gente, eu tenho que saber o filtro, onde encaixa com o quê. E se houve perda de tecido, eu tenho que entender direitinho ali o que se perdeu, né? Para que não haja, então, uma sequela estética. Lesões pontiformes ou perfurantes são aquelas lesões em que, por exemplo, um prego, né? Então, é a penetração de objetos pontiagudos na pele, certo? Então, o que é ruim nessas? Por exemplo, a arma de fogo é um grande exemplo, mas na nossa área da cabeça, pescoço aqui, especialmente da cabeça, o paciente levou um tiro, raras vezes ele sobrevive, né? Mas, enfim, quando sobrevive, são lesões. O que acontece? São lesões profundas, com pouca entrada. Então, normalmente, muito sangramento interno e pouco externo. Então, a gente olha, não, tá tranquilo, remove aquele prego, remove aquele objeto, sangra muito e sangra lá dentro, né? Então, são lesões muito traiçoeiras, certo? Lembrar que tétano, sem dúvida nenhuma, é super importante. São lesões que precisam também de antibiótico, né? Sem dúvida nenhuma, analgésicos e um cuidado com a ferida importante. A gente entende que lesões por arma de fogo não podem, não devem ser suturadas, né? Onde entra a bala, há uma queimadura da pele, né? Então, a gente não consegue suturar. Mas a gente vai ter que, nestes casos, com a ferida, né? Limpar bem, tapar e proteger, e vai ter que tratar o estrago que ele fez lá dentro. Então, normalmente a bala entra, destrói, faz aquelas fraturas cominutivas. Então, quando o paciente sobrevive, então, casos que a gente já viu, destrói, né? A mandíbula tem que abrir, aqueles pedaços em posição, às vezes maxilares, enfim, né? Então, são lesões chatinhas e que normalmente dão um risco grande à vida do paciente. Essa foto aqui é bem assustadora, né? Normalmente eu falo para o paciente, para os alunos, comer cedo da manhã, que é para eles acordarem. Mas vocês vejam, é uma lesão feia, né? Que ela dá sequelas importantes, porque são feitas cortes únicos, assim, né? Então, com objetos afiados, estilete, faca, bisturi, e a gente vê que isso tem acontecido muito nos assaltos e tudo isso. Então, por exemplo, esse paciente, ele chegou caminhando, né? Ele chegou caminhando, segurando, assim, a região da face, então, não corria risco, vamos dizer, de alguma coisa contra a sua vida, mas é uma lesão extremamente importante ser tratada o quanto antes, né? A gente pode pensar que, claro que esse paciente tem que ser colocado em anestesia geral, né? A maioria das vezes, quando são profundas, a gente pode tentar aqui a rafia dos nervos, dos vasos, mas é muito difícil, normalmente não tem, né? Ele pode perder, inclusive, alguma movimentação em função do facial, né? Do nervo facial. São lesões extremamente sangrantes, mas tem uma vantagem única, que é o bordo é bem linear, então a sequela é mínima. Claro que aqui a gente tem que pensar em tétano, antibiótico terapia e tudo isso, sem dúvida nenhuma, e sutura por planos, né? Lesões cortocontusas, só voltando aqui um pouquinho, são lesões que normalmente não têm associação a traumas faciais, normalmente, como, por exemplo, fraturas, porque como são feitas por objetos cortantes, normalmente não são traumas como pancadas, né? Então, são mais em tecido mole. A não sei que seja um trauma, por exemplo, a paciente no carro quebrou o vidro e aí veio sobre sua face. A gente pode ter algum trauma de tecido duro junto. Aí, só para vocês entenderem, lesões cortocontusas. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem o corte da superfície, como vocês veem aqui, né? E a contusão. Isso aqui, por exemplo, foi uma mordida, né? Então, a mordida aqui de uma pessoa, de um ser humano em outro, né? Mas a gente pode ter, enfim, de cachorro, de um animal, né? Então, a gente tem um corte e a gente tem a contusão também na região central, certo? E aí, aqui a gente tem todo um cuidado, aqui não houve perfuração, então mais não tem sutura, né? Mas é um cuidado e limpeza da região, né? Tem que fazer bastante gelo, tudo isso que a gente já falou. E uma das piores lesões que eu considero de tratamento por causa da sequela são as queimaduras, né? As queimaduras, infelizmente, elas têm
uma dificuldade grande de tratamento. Então, uma lesão mais grave, se elas forem extensas, pode levar até o paciente a óbito, né? A pele é o nosso maior órgão, então a gente não pode ter tanto por cento do corpo queimado, né? Que a gente infecta e morre, na verdade. E muitas vezes, então, há necessidade de transplante de pele. Então, essas lesões, elas normalmente elas deixam com uma sequela cicatricial, né, bem difícil, assim, não ter, dependendo do tipo de queimadura que se tem, certo? Muito importante, obviamente, todos os cuidados quanto à proteção solar e cuidados com a ferida. Numa forma geral, se a gente compilar, assim, todas, o tratamento, ele mais ou menos é a mesma coisa, claro que vai mudar de lesão para lesão. Mas, assim, quando a gente tem tecidos inviáveis, então, assim, digamos uma laceração, tem uma parte que também é necrótica, uma ponta e tal. A gente tem que remover o que é tecido inviável, né, para diminuir o risco de infecção e deixar o mais linear possível, né. A gente tem que regularizar essas bordas, né, do ferimento, para não deixar cicatrizes tão amplas, né. A gente sempre tem que suturar por planos do mais profundo para o mais superficial, para evitar infecções, evitar espaços mortos, né, evitar a deiscência de sutura. A gente tem que fazer uma sutura, normalmente sem muita tensão, mas também a gente não pode deixar folgado, né, especialmente, dá preferência por suturas sobre tecido ósseo íntegro, né, ou já restaurado, então já com as placas e parafusos, já colocados em posição, então a gente faz a sutura, e assim, lá dentro do tecido, nos planos mais profundos, musculares e tudo, a gente usa um fio absorvível, normalmente poliglactina, né, que é o Vicryl 4 zeros, e na pele, a gente usa mononylon, 5 zeros, 4 zeros, 6 zeros, vai depender de cada local, certo? Mas na pele a gente usa mononylon, lembrem disso. A gente tem que pensar que sempre que a gente for fazer o tratamento, a gente tem que ter hemostasia da região, então não adianta começar a suturar muito sangrante, então ou eu vou comprimir, eu vou usar as pinças hemostáticas para fazer a hemostasia desses tecidos, para daí sim suturar. E aí, conforme eu vou suturando, obviamente, meu sangramento vai diminuindo, mas eu não posso deixar artérias e sangramento muito volumoso, né? Então, eu tenho que fazer hemostasia primeiro. Eu tenho que cuidar com anestésico em demasia, né? Eu tenho que saber que, por exemplo, a região nasal, eu não posso usar vasoconstritor, né? Então, eu tenho que, regiões de ponta de extremidade, a gente não usa vasoconstritor e a gente não, e mesmo quando for regiões que não são extremidades, eu não posso exagerar no anestésico. Por isso que em muitos casos mais severos a gente acaba, então, lançando mão de enviar o paciente então, para anestesia geral. Lembrar que a maioria, então, das lesões, sempre que elas forem abertas, a gente vai usar terapia antimicrobiana, e isso, de uma forma geral, a gente evita exposição a raios solares a esses pacientes. Então, isso é uma coisa, e não é só naquela primeira semana, são 45, 60 dias pós o trauma. Eu posso usar, né, compostos de iodo, clorexidina aquosa, dexpantenol, que é o Bepantol, e eu posso também dar para o paciente, né, recomendar que o paciente limpe com clorexidina, por exemplo, que é mais fácil de adquirir, e Bepantol. A gente pode avaliar transecções de nervos e ductos, tentando sempre a reanastomose deles, quando possível. Mas existem muitos casos, até passado um tempo do trauma, que não é possível fazer a reanastomose, né? E a gente acaba tendo sequelas importantes. Para encerrar, eu vou mostrar um caso clínico para vocês, que eu acho bem importante, que eu recebi desta forma, né? Então, essa paciente foi atendida e foi tentada fazer aqui algo como uma odontossíntese, né, que a gente usa muito em cirurgia bucomaxilo, mas assim, que aqui não está adequada, né, foi feito 2 a 2 dentes, isso é feito dente a dente, vocês vejam que horror que tá aqui a parte do periodonto, né. Uma coisa que foi errado também, o pessoal não suturou por planos, né, fez só uma sutura única e usou seda, né, não é um fio indicado para sutura em pele. O que eu fiz? Eu removi,
né, esses fios, e fiz uma colagem, então, de fio com resina, para fazer a contenção desses dentes, né, que tinham mobilidade, consegui reposicionar melhor o incisivo, poli aqui a região do lateral que estava pontiaguda, então, vocês vejam, olha que bonito, né, a gente consegue fazer um trabalho mais adequado, mais limpo, né, olha o jeito, né, olhem como ficou o periodonto, que é essa região, que ruim para o paciente, né. E aí, para minha surpresa, quando eu abri essa região do mento, tinha um fragmento lá dentro, né? Então, é algo que infelizmente, o colega não tomou esse cuidado de radiografar ou de, ao menos, inspecionar a área. Então, eu limpei bem, e aí sim a gente faz uma sutura por planos, com poliglactina profundamente naqueles espaços profundos e mononylon nessa região mais superficial. Vocês vejam que aqui a gente poderia chamar de incisiva contusa, né, que é uma região, é um corte, né, incisivo, linear, com uma contusão aqui na região, certo? É isso. Eu tentei ser breve, né, espero que, para que ninguém durma, 25 minutos, perfeito. Pessoal, mais uma vez, agradeço, né, vocês, e deixar à disposição meu e-mail, adri.corsetti@gmail.com, mas eu vou escrever aqui na postagem, tá certo? Um beijão para todo mundo.